Espírito Santo tem para nos ensinar em nome do Senhor Jesus. Lá em Apocalipse, o Senhor Jesus sempre fala nas cartas que ele escreveu, mandou João escrever para aquelas 7 igrejas de Apocalipse, 7 igrejas da Ásia. Ele diz que quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Nós precisamos ter ouvidos atentos ao que o Espírito Santo fala. A igreja sou eu e você, não é templo não. Quando Jesus cita a igreja, ele está falando de mim e de você. Nós somos a igreja de Cristo. O templo é isso aqui, ó. É o físico. Está falando de igreja, algo espiritual. E nós precisamos atentar muito para a palavra de Deus, para que o Espírito Santo, o que o Espírito Santo fala. E por nós não dar atenção ou muito crédito para a palavra de Deus, é que nós não crescemos espiritualmente. Quando nós não damos crédito para a palavra de Deus, achamos uma coisa normal ou artificial, não passa do artificialismo. A palavra de Deus não é algo artificial, a palavra de Deus é o poder, é a potência de Deus, agindo na vida daquele que crê em nome do Senhor Jesus. A palavra é o próprio Jesus. E a palavra, quando ela vem para curar, salvar e libertar. Ela não vem para até uma pessoa, a palavra de Deus não vai de encontro a alguém, para deixar essa pessoa do mesmo jeito que ela estava, ou ela teve esse encontro com Deus, não. Quando Jesus ele fala no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 28, ele chama as pessoas para vir até a ele, porque ele quer mudar o estado, a situação que essa pessoa se encontra, de separação de Deus, de sofrimento, de uma vida miserável, desgraçada, separada de Deus. Ele diz: venham até a mim. Você está cansado de sofrer? Você está cansado de quebrar a cara e nada dá certo? Venham até a mim. É esse o convite que Jesus faz para as pessoas que ainda não entenderam o significado da palavra de Deus, do poder de Deus, da verdade. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Jesus ele fala com todas as letras. Jesus ele está dizendo: venham e deixa que é comigo agora, a responsabilidade é minha. O que o ser humano precisa fazer é crer, confiar no Senhor Jesus. E nós não podemos ouvir a palavra de Deus e sair da igreja sem entendimento. Isso não existe. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu sabedoria, para que nós, ao ouvir a sua palavra, possamos entender qual que é a sua vontade para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. A sua vontade é ver os seus filhos bem, ver os seus filhos se amando, famílias abençoadas, porque a família é de Deus. Quando se fala em casamento, se você começar a estudar sobre casamento, você vai ver que o casamento não é meu nem seu, o casamento é de Deus. Deus ele realiza o primeiro casamento lá atrás com Adão e Eva, e ele é o dono do casamento, porque é através do casamento que a família é gerada. Por isso que ele ama a família, porque a família é de Deus. E por que é que o diabo quer destruir a família? Porque é de Deus, ele trabalha tudo que é contra aquilo que é de Deus. Hoje todos nós temos informações. Nós estamos com a informação hoje na palma da nossa mão. O celular é uma ferramenta poderosa. E nós podemos ver, o mundo trabalha para destruir a família. O mundo trabalha para destruir a família. E nós, como povo de Deus, precisamos a cada dia estar defendendo a família em nome do Senhor Jesus.
Nós não podemos baixar nossa cabeça para deixar os filhos de Satanás, usados pelo diabo, destruir as famílias. Nós precisamos amar, ensinar os nossos filhos os bons costumes e qual é a vontade de Deus para a família, em nome de Jesus. Amém, amados? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de número 13 ao 23. 13 ao 23. Aqui nós vamos ver a confissão de Pedro. Glória a Deus. Mateus 16, 13. Primeiro evangelho do Novo Testamento. Hoje nós vamos ceiar, irmãos. Você vê como o mês passa tão rápido. Parece que foi ontem que nós estávamos aqui ceando o mês passado. Ó, já estamos aqui de novo. Você vê que o tempo acelera, né? Quanto mais rápido o tempo passa, mais Jesus volta mais rápido ainda para nos levar em nome de Jesus. Santa Ceia é algo tremendo. Jesus diz que aquele que não comer da sua carne, não beber do seu sangue, esse não faz parte com ele. Mas só tem direito de comer a carne e o sangue aquele que se entregou para ele, nasceu de novo, desceu as águas, é batizado. Se ainda não passou por esse processo, não pode comer do pão, nem beber do sangue do Senhor Jesus. Isso é para quem já entregou, já nasceu de novo. Se não nasceu de novo, não tem direito. Você vê que coisa, né, amado? Você vê que só tem direito quem é filho. Quem não é filho, não tem direito a nada de Deus. Ah, pastor, mas Deus é bom. Deus é maravilhoso. Ele é tudo. Só que Ele é justo. E Ele está todo dia dizendo que venham até a mim, para que eu possa fazer, para que você possa também se tornar uma dessas minha família e possa se assentar à minha mesa. Participe da minha mesa com o meu filho. Mas enquanto a pessoa não decide entregar sua vida para Jesus, ela não é digna de tocar no pão e no sangue do Senhor Jesus. Por quê, pastor? Por causa que o pecado não permite. Deus não permite. E aí, tanto que o Paulo diz, aquele que come e bebe indignamente, não é digno. Quem não é digno, é indigno. Come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo. Mas nós ensinamos para ter o discernimento. Mateus 16, 13, a palavra de Deus começa nos falando nessa noite assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizes os homens ser o filho do homem? Jesus aqui, ele interroga os seus discípulos, faz uma pergunta para os seus discípulos: vem cá, quem é que esse pessoal diz que eu sou? Jesus pergunta para os seus discípulos, olha só o versículo 14. Eles disseram, uns, João Batista, Senhor, e outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Jesus pergunta para os seus discípulos, ele diz, o povo diz que o Senhor é tudo isso. Jeremias, João Batista, Elias, tá, isso é que o povo que não me segue diz que eu sou essas pessoas. Olha o versículo 15. O 15, disse-lhe ele, Jesus, e vós, quem dizes que eu sou? Olha, meu amado, presta atenção aqui. Primeiro, Jesus, ele sabia
Ele sabia que os seus discípulos não sabiam quem ele era. Eles andavam com Jesus e não sabiam quem Jesus era. Você sabe por quê? Porque hoje está cheio de gente, de crente dentro das igrejas, e não sabe quem é Deus, não sabe quem é Jesus. Por quê? Porque eles escutam, estão dentro da igreja, escutando a palavra, mas não estão ouvindo. Escutar, eu sempre falo que é diferente de ouvir. Quem ouve, guarda e pratica. Quem escuta, esquece tudo que se falou. Pessoa que escuta a palavra, saiu daqui, não lembra de nada. Pode perguntar o que foi pregado, ela não sabe de nada. Esses discípulos andavam com Jesus, Jesus estava ministrando, pregando a palavra, expulsando demônios, curando os enfermos, abrindo os olhos dos cegos, arrancando os aleijados e fazendo andar. E Jesus pergunta: e vocês, quem disse que eu sou? Eles não sabiam quem Jesus era. Só teve um que deu a resposta certa, mas não porque eles conheciam, porque Deus falou ao coração deles: fale, confesse, quem é meu filho. Aqui, ó, Pedro confessou não porque ele conhecia Jesus, confessou porque Deus falou ao coração de Pedro: e diga, confesse quem é ele, e mostre para os seus amigos quem é que está no meio de vocês. Até então eles não sabiam que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido, eles não sabiam. Então, amados, nós temos que ficar muito atentos quando a palavra de Deus é ministrada. Deus, ele está falando ao todo tempo, e as pessoas estão desapercebidas, como se estivessem num sono profundo. Por quê? Porque não dão crédito ou não estão atentos ao que o Espírito Santo está falando, em nome do Senhor Jesus. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Matou a charada. Era isso que Jesus queria, que um deles respondesse quem era o Senhor Jesus, quem era ele que estava ali. Pedro, através da revelação que Deus deu para ele, ele confessou, ele fez a confissão, ele falou o que Deus queria ouvir dos seus discípulos, a verdade. Assim como Deus quer ouvir de cada um de nós a verdade, ele queria ouvir dos discípulos que andavam com Jesus. Mas Deus sabia que nenhum deles ia ter uma resposta, eles não sabiam quem era, mas Deus revela a Pedro. E aqui, no 17, Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Até então o Pedro não se chamava Pedro, era Simão, porque não foi carne e sangue quem te revelou. Aqui, ó, não foi, eles não sabiam quem era, mas meu Pai que estás no céu. Foi Deus que revelou a Pedro, para que ele confessasse perante todos que estavam ali, ó, à volta dele, quem era aquele ser bom, que pregava com autoridade, que com a sua palavra os demônios tremiam, que dava ordem para os cegos enxergar, os paralíticos levantar, joga a sua cama e vai nas costas e vai embora. Eles andavam, via Jesus fazendo tudo isso, mas eles não sabiam, achavam. Dá para entender uma coisa dessa? Cara, é algo que eu fico impressionado. Como é que um grupo de pessoas anda com um ser que nem Jesus, vê ele falando abertamente, mas é como se eles, ó, para eles aquilo ali é mesmo que nada. Você vê que teve uma,
aquela passagem do endemoniado gadareno, aqueles homens totalmente possessos que ninguém conseguia segurar aqueles homens. Ninguém conseguia passar nem ali perto do caminho que eles atacavam. Prendiam com corrente, eles quebravam as correntes e andavam se cortando com pedras. Quando eles se deparam com aquele ser chamado Jesus, ali eles se curvam diante de Jesus. Só a presença de Jesus, os demônios tremiam. De longe eles olharam e disseram: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, viesse nos destruir antes do tempo, bem seis quem és o Filho de Deus. Os demônios sabem quem é Jesus, mas tem um monte de crente que não sabe quem é Jesus, como os discípulos também não sabiam. Que triste, né, irmãos? Versículo 18: pois também Jesus falando, pois também eu te digo que tu és Pedro. Naquele momento, o Simão não passa a chamar mais Simão, Pedro, que significa uma pedra pequena. E sobre esta pedra, agora ele está falando de rocha. Está falando dele, da palavra. E sobre esta pedra, esta rocha, esse rochedo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre a pedra que é Jesus, eu e você, como igreja de Cristo, presta muita atenção. Sobre esta pedra que é Jesus, nós fomos edificados como igreja de Cristo, e as portas do inferno de Satanás não têm poder sobre nós, como igreja do Senhor Jesus. Nós aprendemos quinta-feira, em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que não existe maldição para quem está em Jesus Cristo, porque a maldição da lei não faz parte mais das nossas vidas. A maldição da lei, eu falei para os irmãos, tem alguns aqui que não estavam, ela é tríplice, e essa maldição não faz parte da minha vida e da sua, que está em Cristo Jesus. Fomos edificados sobre a rocha. Naquele exato momento, Jesus, ele fala, ele sobre a verdade que Pedro fala, ele pega essa palavra da verdade, e ali ele registra aqui na Bíblia, ó, sobre esta verdade, sobre esta palavra, eu edifico a minha igreja. Vocês são edificados pela verdade. Foi aquela palavra de Pedro, de verdade, a revelação, a confissão de Pedro. Jesus pegou, e aqui ele diz: sobre esta palavra, Pedro, que você deu, porque ela é a verdade, eu vou edificar a minha igreja, e as portas de Satanás não podem ir contra vocês, em nome do Senhor Jesus. O que é que falta? Entendimento, sabedoria, conhecimento, discernimento, para botar em prática a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado aonde? E tudo o que desligar na terra será desligado. Então, o que a igreja do Senhor Jesus ligar no céu está ligado na terra. O que ligar na terra está ligado nos céus. E o que desligar aqui na terra também está desligado. Então nós, como igreja de Cristo, edificada sobre a rocha que é o Mestre Jesus,
temos o poder de ligar e desligar, em nome de Jesus. Pastor, eu posso? Se você crê e tem fé, vá em frente. Agora, se acha que não pode, você está dizendo que Jesus é mentiroso, porque a palavra ela é muito clara quando ele diz, tudo que nós, como igreja, a igreja aqui, eu já e repito novamente, falei e repito, a igreja somos nós, eu e você que estamos em Jesus, somos a igreja dele, e dele nos deu esse poder para ligar e desligar. Desliga o câncer, desliga o tumor, desliga o caroço, desliga o demônio, desliga a depressão, desliga a opressão, desliga o Satanás do inferno que seja. Desliga desta pessoa. Está desligado aqui, você desligou lá em nome do Senhor Jesus. Pastor, mas eu já fiz. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, pode dizer a esse monte de doença que está sobre esta pessoa, sai daí e seja lançado fora, e não duvidar no teu coração naquilo que diz, tudo que você disser lhe será feito. Jesus não precisa mais descer aqui na terra para que as obras dele sejam executadas, porque ele transmitiu isso para a igreja dele. Ele não falou aqui sobre esta palavra, sobre esta verdade, vocês vão ser edificados, e o que vocês desligar, vocês estão edificados em mim, que sou a rocha. Se o que vocês desligar ou vocês ligar, está feito, está escrito, irmãos, está escrito, meu amado, não tem como nós fazermos diferente, irmãos, tem que fazer do jeito que Jesus mandou fazer, e vai funcionar em nome de Jesus, amém, queridos? Nesta hora eu desligo do seu parente o mal que tem atormentado a vida dele, eu destruo ele agora em nome de Jesus. Talvez ele tenha procurado, essa pessoa tenha procurado os melhores médicos que existem, mas ele ainda não teve um encontro com o verdadeiro médico, que é o médico dos médicos chamado Jesus de Nazaré. Quando ele tiver um encontro com esta rocha, quando ele se tornar igreja de Cristo, as portas do inferno não querem mais saber de colocar a doença nele, a doença vai embora, o caroço desaparece, a dor vai embora, vai tudo embora. Por quê? Porque ele vai tomar posse, vai entender que o mal não lhe pertence, a dor não lhe pertence, a maldição não lhe pertence mais, você não está mais na lei, agora está na graça. E o Senhor Jesus já levou tudo no meu lugar. Eu não preciso aceitar mais nada, nem o mal me pertence, glória a Deus por isso. O que falta para as pessoas, viu, amados? Muita gente que frequenta a igreja, o que falta é entendimento. Falta entendimento. Por que falta entendimento? Porque as pessoas não saíram da lei, elas estão presas na lei. Elas precisam sair da lei e vir para a graça, para que tenham os olhos do entendimento abertos, para que elas entendam que aquele que está inscrito em Jesus está livre das maldições da lei, mas tem muita gente que está preso lá, e ela precisa entender para tomar posse daquilo que Jesus já fez na vida dela, em nome do Senhor Jesus. É lindo a palavra de Deus, está tudo escrito, mas se nós não fizermos uso dela, nós vamos viver como uma pessoa que não conhece a palavra, vamos viver como uma pessoa comum, uma pessoa do mundo, que não tem entendimento. Nós não podemos viver desta forma, dizer que somos cristãos, ouvimos a palavra, vamos aos cultos, os dias de cultos, nós vamos à casa do Pai, mas não passamos disso, continuamos sendo essas pessoas normais. Nós não podemos achar que somos normais. Nós não somos pessoas carnais, nós temos que ser pessoas espirituais em nome de Jesus. Nós vivemos em outra dimensão, não é na dimensão do físico, nós vivemos na dimensão espiritual em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.
E aqui no 20 ele diz: então mandou aos seus discípulos, versículo 20, que a ninguém dissesse que ele era o Cristo, porque Pedro revelou pelo Espírito Santo que a verdade. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Como já estava revelado, aí ele abre o leque para os seus discípulos: eu preciso ir, porque lá em Jerusalém eu preciso salvar umas almas, eu vou lá pregar a palavra de Deus. Mas vocês não se assustem, porque agora que vocês já sabem quem eu sou, eu vou ser judiado muito. Estou falando isso para vocês não se escandalizarem. É necessário que eu seja judiado, e vai chegar um ponto que eu vou ser morto, mas não se preocupe, porque no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele fala do sofrimento que ele iria passar, mas depois ele dá uma palavra de conforto: não se escandalizem e não fiquem preocupados, porque ao terceiro dia eu voltarei e vou estar com vocês novamente. Que coisa mais linda! Você percebe que o Senhor Jesus, ele fez tudo isso. Cada passo que ele deu, ele já sabia passo a passo o que iria acontecer com ele. O que iria acontecer com ele, ele sabia. E ele permitiu que tudo isso acontecesse por amor a mim e a você, meu irmão e minha irmã. Por isso estamos aqui hoje, porque ele entregou a sua vida em resgate de mim e de você. E ele quer salvar muitas vidas, mas nem todos estão querendo ou vão aceitar a sua palavra e se entregar a sua vida para ele. Você percebe que Jesus, carregando aquela cruz pesada, ele andou muitos quilômetros, que nem a passagem bíblica diz que ele andou em média mais de 300 metros, mais de 300, quase 400 metros ele andou se arrastando com aquela cruz pesada, sendo chicoteado, aquela coroa de espinho rasgando a sua cabeça e o sangue escorrendo. Aí onde chega aquele outro homem e ajuda ele a levar aquela cruz. Deus se fez homem, aceitou sofrer, para hoje nós estarmos aqui dizendo que somos livres, porque ele nos colocou em liberdade. Aqueles pecadores que não conheciam a Deus, estávamos totalmente separados da comunhão com Deus, e seu imenso amor falou alto nos nossos corações. E aí a palavra diz que antes da fundação do mundo, Deus já nos conhecia, chamava pelo nosso nome. Que amor é esse? Por isso que estamos aqui, porque o amor de Deus foi tão grande, e Jesus também, os dois, é o mesmo amor que tem pelo ser humano. Deus permitiu que seu filho morresse no meu lugar, e Jesus aceitou pagar o preço. Por isso que hoje nós temos o direito de nos assentar daqui a pouco à mesa para ceiar com ele, em nome do Senhor Jesus. E no versículo 22 diz, e Pedro tomando de parte, sempre Pedro, né? Porque Pedro era o homem mais próximo dele. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isso. Aqui
Você percebe, amado? Presta atenção numa coisa. Você vê que aqui no versículo de número 16, Pedro foi usado pelo Espírito Santo para trazer a confissão que Jesus, quem era Jesus? Todos nós lemos aqui no versículo 16. Quando chegamos aqui no versículo de número 22, olha o que Pedro está falando. Presta atenção, olha o 23. E aí Pedro diz aqui, ó, e Pedro tomando de parte começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isso. Ou seja, porque Jesus tinha falado que ele ia a Jerusalém, ia sofrer muito, e depois ele ia morrer, ia ser morto, e depois ressuscitaria no último dia. Pedro já, não pode acontecer isso. Você acha que de si mesmo Pedro ia falar uma coisa dessa? Olha o versículo 23. Jesus, e ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, quem mesmo? Olha que Pedro tinha sido usado por Deus há poucos momentos. E olha quem é que está usando a boca de Pedro ali, ó. O que é que Jesus fala aqui mesmo em Mateus? Orai e vigiai, para que não caiais em tentação, porque a carne é fraca, mas o Espírito sempre está pronto. Então nós precisamos vigiar muito, porque o inimigo, ele é muito sutil, e tem gente aí trazendo um monte de profecia achando que é de Deus, e não tem nada a ver com Deus. Por isso que eu sempre falo, e eu sou totalmente contra esse negócio dessas profetadas. Eis porque Deus está me mandando dizer: cai fora, não aceito as suas profetadas, pode sair, cai fora. Eu aceito o que está escrito aqui, ó, a palavra de Deus, ela me fala aqui, ó, na Bíblia. Não vem para cá com conversa fiada, não, trazendo adivinhação, não. E aqui Jesus, ele repreende, não a Pedro, mas quem estava influenciando a Pedro, a tentar impedir, colocar medo no Senhor Jesus, dúvida. Não é essa a função de Satanás? Não é essa a função do cão dos infernos, colocar dúvida nas pessoas, coloca medo. Às vezes você está com seus planos, uns projetos maravilhosos, você está ali todo empolgado, né? Você já fez planos, projetos, de repente vem o enviado do diabo dar uma palavra para jogar um balde de água fria nos seus projetos. Aí você já para e pensa: poxa, mas será que vai dar certo mesmo? Eu acho que eu não vou deixar mais para frente. Eu acho que eu vou deixar isso de lado aqui, depois eu vejo se vai dar, se vou tocar esse projeto. Não. Nós precisamos buscar a direção no Espírito Santo de Deus. E se Deus falar, faça, não dá ouvido para ninguém não, irmãos. Primeira coisa, quando nós temos planos e projetos, ele é meu e de Deus e de mais ninguém. Eu não tenho que ficar falando, abrindo a minha boca para confessar os meus projetos, os meus sonhos. É eu e Deus. Por quê? Porque o ser humano, ele é invejoso. E se não está no mesmo espírito que eu, com certeza o diabo vai usar, assim como ele usou Pedro, para colocar dúvida, colocar medo no Senhor Jesus. Só que o Senhor Jesus, ele já sabia que ele tinha que passar por isso, porque ele confiava, ele sabia em quem ele estava confiando, no Pai. Jesus não confiava naquela multidão que andava atrás dele, não. Jesus não confiava em ser humano, porque ele conhece o ser humano, sabe que o ser humano é falho, é imperfeito, é inconstante, e nós precisamos pegar esta lição, irmãos, e aprender.
que nós temos que confiar somente em Deus, em nome do Senhor Jesus. Se tem algo, se Deus tocou algo no seu coração, dobre o joelho e peça a confirmação a Ele. E só fale dos seus planos, projetos e seus sonhos, se realmente você tiver a plena certeza que esta pessoa está no mesmo espírito que você. Se não está no mesmo espírito, feche a sua boca, é só você e Deus, e deixa que Deus vai agir em nome do Senhor Jesus. Mas não fala para mais ninguém. O ser humano é fofoqueiro, gosta de colocar dúvidas, ou até mesmo desanimar, palavras que vai desanimar. Não, é tão bom quando você está fazendo você tem ali um projeto que está empolgado, e alguém vai dar uma palavra de apoio, nossa, você se sente assim, para cima. Mas quando alguém vem, então joga um balde de água fria, aí você já fica todo cabisbaixo. Não, você tem que consultar a Deus, você tem que buscar a orientação do Senhor, a direção dEle, buscar pedir sabedoria, e descansar nele, esperar o tempo dele agir em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, graças a Deus. Apocalipse capítulo 2. Glória a Deus. Livro de Apocalipse 2. Eu quero pegar o versículo 5, mas eu vou ler o versículo do 1, o 2 e o 3 e o 4, para nós chegar no 5. Daqui a pouco nós já vamos. Ceia, o mestre chama, vem cear. Amém, amados? Aqui é a carta às 7 igrejas da Ásia, a primeira carta à igreja de Éfeso. Essa aqui foi a primeira carta a qual João escreveu amando do Senhor Jesus. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Ou seja, aqui Jesus ele está elogiando o dirigente ou o pastor daquela igreja de Éfeso. E sofrestes, tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Ou seja, uma pessoa zelosa pelo aquilo que ele fazia, zelosa pelo nome do Senhor Jesus. É tanto que no versículo acima ele elogia, porque ele repreende aqueles que se diziam apóstolos e não eram nada, eram pessoas enviadas de Satanás para tentar minar a fé dos fiéis verdadeiros cristãos em nome do Senhor Jesus. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira, ou seja, teu primeiro amor. Aqui ele já está chamando a atenção de alguns ali na igreja de Éfeso que tinha deixado o seu primeiro amor. E aqui é onde mora o perigo de nós, todos nós, corremos este sério perigo de deixar o primeiro amor, o amor se esfriar no nosso coração. Você percebe que todos nós, eu creio que sem exceção, todos nós, quando novos convertidos, nós não vimos a hora de ir para a casa de Deus, chega a hora do culto, você tinha fome, você queria, o culto acabava, você queria que o culto continuasse. Hoje, o que é que muitos estão fazendo? Estão enfadados. Quando chega a hora do culto, eles
vão por obrigação e não vão mais por amor. E isso Jesus está vendo e Ele cobra, Ele está cobrando de nós. Assim como Ele estava cobrando aqui da igreja, daqueles irmãos da igreja de Éfeso. O Espírito Santo cobra para nós nesta noite de domingo, de Santa Ceia, para que nós não venhamos cair nesse erro de deixar o amor de Deus se esfriar nos nossos corações, porque no dia que nós nos esfriarmos espiritualmente, nós vamos perder a vontade de vir na casa do Pai. A casa de Deus já não é mais interessante para nós, as coisas do mundo se tornam mais atrativas do que as coisas de Deus. Nós não podemos jamais permitir. E por que é que tem milhares e milhares de cristãos desviados? Porque o amor de Deus se esfriou. O primeiro amor se esfriou, já era, o inimigo entra. Pastor, mas como assim? O que é que esfria o amor no nosso coração? As coisas do mundo. As coisas do mundo é um balde de água fria para apagar a nossa fé. E quando a fé vai diminuindo, o amor também vai se esfriando. Nós jamais podemos, irmãos, por nada desta vida, deixar que o amor a Deus, ao que Ele fez por nós, o que Jesus fez por nós, o amor que Ele teve, nós temos que continuar retribuindo este amor com fidelidade, em nome do Senhor Jesus. É isso, é o que Ele, Deus Pai, Deus Filho, Jesus fez por cada um de nós. O sofrimento que Ele passou e por amor o que Ele fez por mim, jamais eu posso permitir que o meu amor que eu tinha por Ele, quando eu conheci, descobri, entendi quem Ele era e o que Ele fez por mim, aquela pessoa que realmente comia a Bíblia, ele lia a Bíblia na igreja, quando chegava em casa ele ia ler mais e mais, porque ele queria mais aprender, porque comigo foi assim. Além de eu ler a Bíblia, eu ia escrevendo num caderno que eu queria aprender. Eu não via a hora do pastor começar, ele começava a falar, eu falava, começa logo, eu quero ouvir a palavra de Deus. Ele começava capítulo e versículo, eu já ia anotando tudo. Chegava em casa, eu ia comer a Bíblia, eu ia aprender. E esse mesmo interesse nós temos que ter, do começo ao fim. Se nós tivermos esse empenho para ler a Bíblia, meditar na Bíblia, orar, o amor vai estar sempre vivo nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Nós não podemos deixar o trabalho, o dia a dia, tomar o lugar de Deus no nosso coração. O meu trabalho não é mais importante, o dinheiro não é mais importante, a casa não é mais importante, o carro não é mais importante, esposa não é mais importante, marido não é mais importante, filho não é mais importante, o importante é Deus. Não bote marido e filho em primeiro lugar, se botar já era, o amor foi para eles, e cadê Deus? Deus é em primeiríssimo lugar. Deus manda amar em primeiro lugar Ele, depois ama a família, mas Ele é em primeiro lugar, em nome de Jesus. Ou seja, resumindo tudo, nada pode ocupar o nosso coração a não ser Deus, em nome de Jesus. E o versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste. Aqui Jesus, ele chama a atenção de todos os cristãos, sabendo que o cristão, ele tem muitos altos e baixos, e o amor se esfriou, ele simplesmente parou de buscar a Deus. Mas ele está dizendo aqui, eu estou dando a chance, lembra aonde você caiu, e levante-se, e venha até a mim, que eu vou te restaurar esse novo amor novamente, em nome do Senhor Jesus. Aqui, ele está nos chamando a atenção, você caiu, o amor se esfriou, lembra o que fez, lembra o que causou esse mal na tua vida, a ponto de você se deixar levar pelas coisas do mundo. O que foi, lembra,
Foi ali onde você caiu? Foi, Senhor. Então se coloca de pé, se arrepende, pede perdão, se volta para Ele, Ele te perdoa, e você passa a andar de mãos dadas com Ele, em nome do Senhor Jesus, e não caia mais não. Lembra que Ele está te dando chance. Lembra-te, pois, de onde caíste, e faz o quê? Arrepende-te. O erro de muitos é que não se arrepende, não quer voltar, talvez por um orgulho, soberba, ou até vergonha de ter a humildade de reconhecer e voltar. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, o primeiro amor, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ele diz: lembra de onde caíste e arrepende, porque se você não se arrepender e continuar nessa rebeldia, eu vou tirar você, o teu nome não vai estar lá escrito no livro da vida. Mas eu só faço isso se você não se arrepender e se voltar para mim e andar e continuar andando nos meus caminhos. Porque não é só se arrepender e ir lá e fazer de novo, não. Se arrepender e não mais praticar, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Não é muito claro o que o Senhor Jesus está falando aqui para nós? E aqui ele tem no 6, ele diz: ó, tenho porém isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Os nicolaítas eram idólatras, pessoas idólatras. E aí no 7 ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo fala todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Jesus é tão bom que Ele estende a mão toda hora para as pessoas. Levanta, vamos. Lembra de Mateus 28? Vinde a mim, venham a mim. Ele não quer condenar ninguém, Ele quer salvar. Ele morreu para salvar a todos. E as pessoas ainda continuam na rebeldia, desobediência, e não querer entrar por esta porta, que é o Senhor Jesus. Amém, igreja? Guarde esta palavra selada no seu coração. Se coloque de pé e vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus, Espírito
Espírito Santo de Deus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, obrigado, Espírito Santo, obrigado pela Tua palavra. Eu peço, meu Espírito Santo, que o Senhor cele cada uma das palavras que ouvimos, venha selar nos nossos corações. Meu Espírito Santo, nós queremos ser praticantes da Sua palavra, e não queremos ser somente ouvintes, não, Senhor. Pai justo e amado Deus, muito obrigado. Obrigado por entregar o seu único filho para morrer no nosso lugar. Neste momento, meu Deus, nós te queremos pedir perdão. Se tinha ainda alguma coisa, Pai, que faltava para nós nos consertarmos com o Senhor, eu quero te pedir perdão pelas nossas falhas, pedir perdão, meu Pai, se tinha algo que estava ainda atrapalhando a nossa vida. Talvez, meu Pai, algum erro que nós cometemos e nos esquecemos e nem nos arrependemos e não nos consertamos contigo. Eu quero, meu Deus, que o Espírito Santo nos lembre. Se tem algo que nós esquecemos e está servindo, meu Deus, de acusação para algum de nós, nesta hora eu peço ao Senhor que traga a nossa mente, para fazermos um autoexame da nossa vida espiritual aqui no altar do Senhor, porque nós não queremos participar da Santa Ceia de qualquer jeito não, Pai. Sabemos que o Senhor diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Meu Deus, através do Espírito Santo, desça com a sua unção do alto da nossa cabeça à planta dos pés, que o sangue do Senhor Jesus venha nos lavar, nos purificar de toda e qualquer imundície, todo e qualquer mal. O sangue de Cristo passe por nós, lavando, nos purificando, Senhor. Santifique a nossa vida, meu Pai. Nós queremos estar com as nossas vestes limpas, brancas, e não queremos que nenhuma mancha nas nossas vestes espirituais, para que não tenhamos, meu Pai, motivo para o inimigo vir nos acusar. Meu Espírito Santo, tenha toda a liberdade para tirar de nós tudo aquilo que não provém do Senhor. Tire, meu Espírito Santo. Santifique os nossos olhos, nossos lábios, nossas mãos. Santifique, meu Pai, o nosso pensamento. Santifica os nossos passos, Senhor. Que nós possamos ter atitudes e em direção sempre daquilo que agrada a Ti, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, somos dependentes de Ti, dependemos da Tua ajuda, meu Deus. Ajude-nos, Senhor. Somos falhos, sabemos que nós erramos, sim. Temos a humildade de reconhecer a nossa inteira dependência do Senhor. Somos 100% dependente da Tua ajuda, meu Pai. Paizinho querido, eu sei o quanto o Senhor nos amou e nos ama, a ponto de entregar seu único filho para morrer no nosso lugar. Oh Deus, obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado, obrigado pela sua fidelidade. E nesta hora, meu Deus, estamos aqui para apresentar a nossa família diante de Ti. Apresentamos o nosso lar, apresentamos os nossos, o marido, a esposa, o filho, a filha, o neto. Alcance cada um deles agora, Senhor. Estamos aqui representando cada um dos nossos lares e a nossa família. E nós pedimos que o Senhor toque no coração de cada um deles nesta noite.
tirando, meu Deus, a rebeldia, a desobediência, tirando, meu Deus, de perto deles a influência maligna que tem impedido essa pessoa de se achegar a Cristo. Satanás, se afasta de perto deles nesta hora, em nome de Jesus, como igreja do Senhor Jesus, e a sua palavra nos autoriza desligar na terra e desligar no céu. Nós desligamos deste membro da família do meu amado, da minha amada irmã, desligamos a doença, desligamos o câncer, desligamos a depressão, desligamos a desobediência, nós desligamos dele todo espírito causador de sofrimento. Eu desligo desta pessoa agora. O Senhor me deu poder, me deu autoridade como igreja de Cristo para eu desligar o mal desta pessoa. Eu desligo agora. Está desligado nos céus. Eu ligo aqui na terra salvação da nossa família, salvação desta casa. Em nome de Jesus, nós estamos desligando o espírito da miséria, desligo o espírito da pobreza, eu desligo o espírito da doença, da enfermidade. Nós estamos desligando agora. Todo tipo de dor e sofrimento está sendo desligado do corpo desta pessoa, está desligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Orianda lava chorecanta lava chorianda lavas. Oh poderoso Deus, a sua presença é real aqui no nosso meio. O Senhor tem toda a liberdade, meu Espírito Santo, para batizar esta pessoa com a sua unção, com o seu poder. Derrama sobre a tua igreja a unção que quebra todo jugo. Seja restaurado a fé, seja restaurado o amor no coração da igreja, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo meu ser, vem dirigir o meu viver, dirige o viver de cada um de nós, o meu pensar, sim, meu Deus, o meu falar, tenha liberdade para isso, o meu sentir, o meu agir. sim, meu Espírito, chame ele para perto Espírito, de você. Ele está aqui presente. Espírito Santo, É só da liberdade de que ele está aí do teu lado. Obrigado, Espírito Santo. Espírito, abra o seu coração. Esse é o nosso momento Santo com Deus. de Deus. Ora lava chorianda lavas. Espírito, abra o seu coração. Deixa o Espírito Santo fluir. Flui, Espírito de Deus. Espírito Santo Aleluia. de Deus. Aleluia. Flua em todo o nosso ser, meu Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, pela sua unção. A unção do Espírito Santo que está aqui, ela quebra todo jugo, ela despedaça os grilhões do inferno. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Cristo. Nós, como igreja de Cristo, nós estamos determinando bênção derramada, as portas do céu se abrindo e derramando bênção transbordante sobre a vida de toda a igreja, em o nome do Senhor Jesus.
todos os impedimentos serão quebrados nesta hora. Em nome de Jesus, tudo que você fizer vai dar certo para a honra e glória do nome de Jesus. Todas as amarras do inferno serão quebradas nesta noite. Todas as cadeias do impedimento estão sendo despedaçadas em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, pelos milagres que o Senhor está manifestando nesta noite, em nome de Jesus. E você aplaude a Ele bem forte.